Amém, meus irmãos. Shalom Adonai Yehoshua. Eu quero convidar os irmãos para nós meditarmos hoje em algumas palavras aqui do livro de Jó, no capítulo 40. Jó no capítulo 40. Nós vamos ler aqui a partir do verso 15. Jó capítulo 40, verso 15. Considera o Behemote que eu criei contigo. Ele comerá feno como boi. Sua fortaleza está nos seus lombos, e o seu vigor no umbigo do seu ventre. Levanta a cauda como um cedro. Os nervos dos seus músculos estão entrelaçados uns aos outros. Os seus ossos são como canas de bronze, suas cartilagens como lâminas de ferro. Ele é o principal dos animais entre as obras de Deus. Aquele que o fez aplicará a sua espada. Os montes produzem-lhe ervas, e todos os animais do campo virão retouçar ali, junto dele. Dorme à sombra no esconderijo dos canaviais, e em lugares úmidos. As árvores sombrias cobrem a sua morada. Os salgueiros da torrente o circundam. Ele absorverá um rio e não o terá por excesso. Ele julga poder engolir o Jordão. Quem o vencerá com os seus olhares? Ou atravessar-lhe-á os narizes com um gancho? Porventura poderás tirar com um anzol o Leviatã e ligar a sua língua com uma corda? Porventura porás uma argolha nos seus narizes, ou furarás a sua queixada com um anel? Multiplicará os rogos diante de ti, ou te dirá palavras ternas? Porventura fará ele concerto contigo, e recebê-lo-ás por escravo para sempre? Porventura brincarás com ele como com um pássaro, ou o atarás para as tuas servas? Parti-lo-ão em pedaços os teus amigos, e dividi-los-ão os negociantes? Muito bem, até aqui por enquanto. Mas eu queria meditar com os irmãos aqui nessa palavra. Em primeiro lugar, o primeiro detalhe aqui é que nós vemos aqui no verso 14 que esse animal chamado Behemote, no verso 14 diz que ele é o principal dos animais entre as obras de Deus. Quer dizer, é o mais monstruoso, o mais forte, o mais admirável. É considerado, esse Behemote, ele é considerado um animal mitológico, assim como a fênix, né, como o Leviatã e outros. E aqui mais para baixo ainda compara ele com o Leviatã. Aliás, ele foi criado para se opor ao Leviatã, porque o Leviatã é uma serpente, tipo um dragão aquático. E esse Behemote, ele é um animal da terra seca. Ele vive também nos pântanos e lugares sombrios, né? Enfim. Mas ele foi criado com a finalidade de se contrapor ao Leviatã. Agora, o segundo ponto que eu queria salientar aqui, que é o ponto da nossa mensagem, é o verso primeiro que nós lemos aqui, o 15, né? Considerai o Behemote que eu criei contigo. Em algumas traduções, que eu criei como você.
Quer dizer, aqui o senhor Erroxo está comparando Jó com o Behemote. Olha, eu te fortaleci da mesma forma que o Behemote. E assim como o Behemote enfrenta qualquer inimigo e não faz amizade com ninguém, e não é submisso a ninguém, ninguém consegue colocar a argola no seu nariz, ninguém consegue colocar a corda no seu pescoço, da mesma forma também você não será subestimado, você não será também domado, você não será também o tempo todo humilhado. Vou fazer de você um vitorioso, porque você é forte tanto quanto o Behemote. Então eu fiz uma analogia aqui, essa comparação, que o Behemote é um animal, o principal dos animais que o senhor Erroxo criou. E eu comparo isso aqui com Ezequiel capítulo 3 e versos 8 e 9, que eu quero ler aqui, para fazer uma comparação. Quando o senhor Erroxo diz que ele fez Jó, a fortaleza de Jó, aqui não está falando de força física, está falando de força de caráter. Aqui está falando de força de vontade, de resistência. Então, comparado aqui com Ezequiel capítulo 3, vamos lá. Ezequiel capítulo 3, nós vamos ler o verso 8 e 9. Diz assim: mas eis que eu te dei um rosto mais firme do que os seus rostos, e uma fronte mais dura do que as suas frontes. Eu dei-te um rosto duro como um diamante e como a pederneira. Não os temas, nem tenhas medo diante deles, porque é uma casa rebelde. Aqui nessa passagem, essa passagem aqui de Ezequiel, no capítulo 3, verso 8 e 9 que acabamos de ler, o contexto dessa palavra está desde o capítulo 2, o capítulo 2 todinho e o capítulo 3. É quando o senhor Erroxo diz: eis que eu te levantei como profeta, como atalaia, para você ir à casa de Israel, porque é uma casa de rebeldes, e você vai pisar sobre escorpiões, pisar sobre víboras, serpentes, mas não tenha medo de nenhum deles, porque quer eles ouçam, quer deixem de ouvir, haverão de saber que esteve no meio deles um profeta. E eles são cara dura, tem cara de pau, são ensaboados, eles te acusam o tempo todo, mas não tenha medo deles não, porque eu te dei a tua testa como testa de diamante, como Behemote. Você é mais forte do que eles. Se eles é cara de pau, você é cara de diamante. Então é isso, nesse sentido que eu estou comparando isso aqui. Então Jó, ele enfrentou tudo e todos veio ali para o acusar, apontando o dedo para ele assim, ó, e acusando ele que ele estava sofrendo com aquelas chagas, com aquelas enfermidades, que a fazenda desmoronou, os filhos morreram, o gado acabou e o campo secou e tudo acabou por causa dos seus pecados. E Jó, na paciência, naquela paciência dele, na resistência do Behemote que Deus lhe deu, ele disse: Deus deu e ele tira, tudo é dele. Eu vim para esse mundo, eu vim nu, e hoje eu estou vestido, então eu estou melhor de que estava quando nasci, né? E é por conta disso, irmãos, que para finalizar, eu quero finalizar aqui no capítulo 19, ainda de Jó, agora no capítulo 19 e no verso 25. E Jó, diante de todas as acusações, diante de todo o sofrimento, diante de todas as agruras, e prestes a morrer, até a sua mulher falando assim: amaldiçoa esse teu Deus e morre, ele disse: eu sei, eu tenho certeza disso, que o meu Redentor vive, e que os meus olhos, não outros, ainda o verão. Olha, eu sei que o meu Redentor vive, e que no último dia eu ressurgirei como a fênix que ressurge das suas próprias cinzas. Eu ressurgirei
e os meus olhos o verão. A minha própria carne verei o meu Deus. Eu mesmo verei, os meus olhos hão de contemplar, e não outro. Esta é a minha esperança, esta é a minha fé depositada no meu peito. Porque ele tinha um peito como o peito do behemote. Por isso ele tinha essa fé, essa convicção. E aqui eu não estou falando de força física, porque ele estava, quando ele falou isso aqui, ele estava todo cheio de chagas, não é? Mas ele tinha a força do behemote. Tanto é que ele foi vitorioso, e depois de tudo isso, o Senhor Yehoshua restituiu tudo que ele tinha perdido em porção dobrada. E o Rachatã foi envergonhado. Que o Rachatã é que tinha desafiado, feito essa proposta para Deus, né, que permitisse que ele fizesse isso com Jó. E Deus permitiu, porque Deus já sabia que ele não ia colocar em risco a salvação do seu servo. Mas ele sabia quem era o seu servo. E ele disse: não se aflija não, meu servo, porque eu te criei assim como eu te criei, como o behemote, com a força do behemote. Com a diferença que o behemote tinha força física, porém você tem força espiritual. Então é isso, meus irmãos, que o nome do Senhor Yehoshua HaMashiach seja louvado. Amém. Existia na terra de Nun um certo homem chamado Jó, obediente e temente a Deus. Os filhos seus serviam ao Senhor. Em sua casa era maravilhas, mas um certo dia tudo mudou. Jó perdeu casa, perdeu a família, o lar querido desmoronou. Jó sofreu grande dor, grande decepção, foi ferido em chaga, no corpo também. A mulher de Jó, que tanto amava, cansou de sofrer, ficou desesperada. Jó, estamos perdidos. Os nossos filhos já morreram, todos eles, nossas ovelhas, o nosso gado também. Já perdemos as nossas fazendas. É tu que disse, Jó: amaldiçoa esse teu Deus e morra, homem. Como uma doida, assim falas tu, mulher. Eu nasci nu, hoje estou vestido. Ó grande Deus, ó grande Deus, grande Deus. Jó foi humilhado, mas não blasfemou. Foi sempre fiel, servindo ao Senhor. Seremos fiéis na luta